Até quando a gente olha a falta de recursos, por exemplo, a verdade é que, às vezes, a gente precisa entender a própria falta de recursos como a maneira como a mão de Deus está nos guiando para um determinado fim. Então, eu vou dizer assim, mas, pastor, eu sei que o que nós precisamos fazer aqui na nossa igreja para ser relevantes é termos aqui um equipamento de som melhor. E esse equipamento de som vai custar 5.000 euros. E a gente não tem 5.000 euros. O que a gente precisa são 5.000 euros para botar um novo equipamento de som. Deixa eu lhe dizer, se o que está fazendo a falta são 5.000 euros, né? Se o que está fazendo a falta é o equipamento de som, e o equipamento de som custa 5.000 euros, então eu creio que Deus, na sua soberana vontade, ele não está indiferente a isso, e ele vai agir para que isso aconteça. E você não precisa, você não precisa virar mundos e fundos e para que isso aconteça. Pelo contrário. Provavelmente isso vai ser algo bastante surpreendente. E não vai ser pelo seu esforço, vai ser mesmo para que o nome de Deus seja glorificado e você diga, olha, nós não tínhamos 1.000 euros, mas olha como aconteceu e de repente nós temos aqui o equipamento que vale 5 e que nem sei como que chegou aqui, né? Obviamente você sabe, mas eu nem sei como que isso aconteceu. Foi um milagre do Senhor. Por que isso acontece assim? Exatamente para que também, em situações em que Deus, talvez você esteja com esse pensamento e Deus está lá pensando assim, nossa, mas como que ele está cego por isso? Não são os 5.000 euros, não é o equipamento de som, mas é a falta dele de fato estar centrado em mim, a falta dele de fato ter paciência e o tempo e a responsabilidade e o cuidado, né? Isso que vai dar o crescimento. O som, ele não é o mais importante, ele não é o mais relevante, né? E isso serve para tudo, às vezes até coisas muito piedosas, por exemplo, como o exemplo que eu acabei de dar, de você dar alimento às pessoas. A igreja não tinha possibilidade de fazer. E aí você às vezes vai ficar preso nessa ideia de, mas era isso que a gente tinha que fazer e não tem como, e a gente precisa do recurso. Deus, ele tem todo o recurso. Então, a gente precisa entender que, às vezes, quando algum recurso não chega para alguma área que a gente gostaria que chegasse, também pode ser Deus nos dizendo que nós estamos equivocados, de que nós estamos errados. Por isso, até que eu tenho uma resistência, não é, razoável, apesar de estar numa missão, onde nós podemos, inclusive, levantar fundos e desafiar irmãos a participarem, eu tenho uma dificuldade, às vezes, com isso. Por quê? Porque, muitas vezes, é claro, aquele irmão que está fora do país e que tem lá um fundo com 5, vamos botar aqui o exemplo, né? E tem um fundo lá de 5.000 euros, ele ouve de você, olha, é isso que falta, porque você justifica bonitinho, faz um belo trabalho, apresenta o projeto, diz todos os custos, e ele não está aqui, ele olha e ele acredita, olha, o Rafael sabe do que está falando. E ele, então, aplica esse fundo. Agora, ele aplica esse fundo com uma expectativa daquilo que você disse, que era isso que vai ser a grande virada na nossa igreja. E aí, quando ele aplica esse fundo, isso não acontece, e a verdade é que eu tenho visto isso acontecer no Brasil, eu tenho visto isso acontecer aqui. Não, o que vai mudar é o investimento desses fundos, o que vai mudar é isso, né? Um exemplo grande, nós temos hoje muitos seminários aqui em Portugal, existem bons seminários em Portugal, com uma estrutura muito boa, com missionários, ou seja, homens de Deus preparados, mestres, doutores, que vieram viver em Portugal para ensinar portugueses, porque a visão que existia era que faltava treinamento, faltava capacitação. Faltam mestres. E a verdade é que hoje a realidade da maior parte desses seminários é de vacância. Ou seja, você já não tem alunos tempo integral, você não tem... muito difícil, você tem poucos alunos, você tem turmas muito pequenas, né? Então a verdade aí isso faz questionar, e eu sei que o questionamento de quem investe fora é esse. Mas espera aí, nos disseram que o que faltavam eram bons seminários. Hoje existem bons seminários e não tem gente. Aí hoje dizem, não, é que agora o problema é que falta investimento para que as pessoas estejam lá. Só que isso é uma coisa sem fim, porque você está tentando
Ao invés de, novamente, em vez de ser orgânico, em vez de você fazer um crescimento orgânico a partir de uma necessidade real e que é percebida e que é suprida também de maneira orgânica, né, você cria estruturas. E o problema disso agora nós vamos ter aqui, e é um comentário aqui de tempo, né, que nós temos uma realidade hoje em Portugal que essa semana saiu uma nova lei de imigração. Então, existem pessoas que estão no país, que vieram antes dessa nova lei, mas que não tinham ainda conseguido juntar todas as características, né, todos os documentos, para poder dar entrada no seu processo de. Como é que eles chamam? Esqueci o nome. Coisa de demonstração de interesse. Manifestação, né? De interesse. Manifestação de interesse, exatamente. Essas pessoas não tinham tido tempo disso. E com a mudança da lei, agora já não pode mais fazer. Significa que essas pessoas vão ter que voltar. Né? Muitas dessas pessoas vão ter que voltar. Agora, imaginem, né, imaginem o que isso vai criar em termos do país, o que vai criar em termos das igrejas. Quantos irmãos que, de repente, estão já envolvidos nas igrejas e que vão precisar ir embora? E que, de repente, você criou toda uma estrutura, porque você agora tem esses irmãos que vieram como esse recurso que vem a mais, né? Um recurso inorgânico, vamos dizer assim, um recurso artificial, né? E que vieram servir e que estão ajudando e que são bênção na igreja, mas que muitos deles vão precisar ir embora. E que ao irem embora, o que vai acontecer é que a igreja agora tem um problema, porque a igreja, de repente, comprou aquele sistema de som de 5 mil euros e tinha toda uma equipe de pessoas que podiam ajudar e servir, né, naquele ministério, e que, de repente, agora aquelas pessoas todas precisaram ir embora por uma razão ou por outra. E aí você tem um problema, porque você tem um som complexo, pessoas destreinadas, e a realidade é que... E agora? E aí, no fim, você começa a subutilizar uma coisa caríssima, porque aquilo foi criado de uma maneira não orgânica.